se sente estagnado, repetindo padrões de insucesso? Eu sou Solange Baroncelli, fisioterapeuta, consteladora, e trago clareza para você solucionar seus conflitos familiares, financeiros e profissionais, construindo uma vida próspera e relações com amor e sucesso. A gente às vezes fica na vida repetindo padrões, sem saber o que é que acontece, como eu saio daqui, como eu melhoro minha vida profissional, como eu melhoro meus relacionamentos, como eu melhoro a minha saúde. E a gente não sabe o que acontece, que por mais que a gente faça, a gente só repete a mesma coisa. Nós temos algo que se chama script familiar. Bert Hellinger, o pai das constelações, nos disse que nós temos um destino familiar e esse destino tende a se repetir. A gente só não vai repetir esse destino se a gente olhar para algumas questões que são mais profundas do que a gente pode imaginar e que tem a ver com a esfera do eu. Esfera do eu é vida pessoal e saúde. Na esfera do eu, nós trabalhamos relações de base, pai, mãe, a criança e ancestralidade. Nessa esfera estão as questões as quais nos prende nas repetições. Essas repetições muitas vezes são ancestrais. Essas repetições muitas vezes não são nem dessa geração. Eu fico presa em questões que eu não consigo sair do lugar. E nessa esfera, nós podemos olhar para as questões do pai, da mãe e da criança. Questões nessa esfera têm muito a ver com a minha relação com meu pai, a minha relação com minha mãe e com a minha criança interior. A minha criança interior ferida ou a minha criança interior no trauma, ela não consegue estar com forças para ir para a vida. Quando eu não tenho pai e mãe na alma, e eu vou explicar isso com calma, pai e mãe realmente tomados em mim, eu não consigo ir para a vida com força. Eu vou para a vida preso ao pai e à mãe. E quando eu estou preso ao pai e à mãe, eu não consigo ter forças para ir e olhar para a minha vida. Vamos lá. O pai e a mãe estão atrás de mim, né? Existe uma lei aí, são 3 as leis sistêmicas. Eu digo para a gente poder ser fera nas leis sistêmicas, para que a nossa vida flua e vá de vento em popa, para que a gente possa sair dessas estagnações, para que a gente possa sair desses padrões. A gente precisa estar muito, muito bem consciente das leis sistêmicas e cada vez mais colocar elas em práticas na nossa vida. Então estamos lá, olhando papai e mamãe. Papai e mamãe estão atrás de mim. Qual é a lei? Pertencimento e hierarquia. Hierarquia, o que vem antes de mim, me precede. Por isso que se chama relações de base. Pai e mãe. E a criança são relações de base. Ou seja, eu bem relacionada ou eu em paz com essa primeira esfera, a minha vida na esfera dos relacionamentos e na esfera profissional vão adiante. Se na primeira esfera eu já estou com conflitos, com dificuldades, sem clareza, sem perceber o que está me impedindo de estar bem na esfera relacional e na esfera profissional, eu não consigo ir para a vida como adulto, eu não consigo ir para a vida como autorresponsável, porque eu estou impedida de tomar meu pai e minha mãe na alma. E o que é tomar pai e mãe na alma? É dizer sim para a minha história, sim para tudo como foi, sim para a coisa mais difícil que possa ter acontecido comigo. Porque, na verdade, tudo é a história que eu conto, a imagem que eu crio e o significado que eu dou. Se eu der um significado para mim, para minha vida, como alguém pequeno, sem força, e me identifico com a vítima e nunca consigo sair desse lugar,
É para esse lugar que eu vou estar. É nesse lugar que eu vou ficar e vou passar a minha vida inteira aí. Para que eu possa sair daí, eu preciso fazer um trabalho com essas relações e ver qual lei sistêmica está sendo violada na primeira esfera, na esfera do eu, pai, mãe, a criança, ou seja, esfera do eu, vida pessoal e saúde, para que possa ir para a vida relacional e para o trabalho numa outra postura. Tem 3 posturas que a gente vai aprender aqui, que é a postura do tomador, são as posturas que eu vou para a vida, né? Como tomador, como trocador ou como contribuidor. Dependendo de como está essa esfera, a esfera do eu vou para a vida como tomador. E como tomador eu não posso crescer, eu vou como criança, eu vou como vítima da vida. E aí eu não tomei pai e mãe. Como é essa história? Vamos lá. O pai e a mãe, eles estão atrás de mim, eles me precedem. A criancinha nasce, ela nasce aqui, fica na esfera do pai e da mãe, porque é bebezinho e precisa deles para poder sobreviver. Nesse momento, pai e mãe dão toda a atenção e a prioridade à criança recém-nascida, a criança que nasceu, o bebezinho. Aí esse bebezinho vai crescendo e ele vai indo para a vida, vamos dizer, mas ele ainda está virado para o pai e para a mãe. Ele ainda olha para o pai e para a mãe, porque é uma criança e ele precisa desse pai e dessa mãe. Então, a orientação dos pais, os cuidados dos pais, tudo que os pais fazem, e isso pode ser os pais que cuidam dessa criança ou os pais biológicos, né? Então, essa criança, ela olha para os pais, ela fica vinculada a ele, até ela chegar aos 14, mais ou menos, 15 anos de idade, é onde começa a individuação, aonde ela começa a ter noção de identidade própria, ter noção de que ela não é um com os pais. E aí ela começa a crescer. Ela começa a crescer e ela começa a olhar para a vida dela. Ao mesmo tempo, ela olha para a vida e olha um pouquinho para os pais. Olha para a vida e olha um pouquinho para os pais. Por quê? Porque a criança ainda tem 14, 15, 16 anos, ainda depende dos pais. É aquela criança, não, eu sei o que eu faço, eu vou para a festa, eu faço isso, olhando para cá. E daí ela olha para o pai e fala assim, ai pai, você tem dinheiro para o cinema? Ai, pai, tem dinheiro para o shopping? Né? Então, ao mesmo tempo que ela quer estar individualizada e ter a vida dela, ainda ela depende dos pais. Então, um pouco ela vai, um pouco ela olha para os pais. E a gente chama isso de aborrecentes, né? Por quê? Por que a gente chama de aborrecentes? Porque nesse momento nós estamos aprendendo a olhar para nós como indivíduos. E aí, quando a gente começa a discutir com os pais, ou seja, a reclamar do que os pais querem impor, aí eles começam a não gostar disso. Então, por quê? Porque um pouco na vida, um pouco olhando para eles. Um pouco na vida, um pouco olhando para eles. Até que a gente vá. Isso é a forma funcional da nossa vida, né? E aí a gente vai para a nossa vida, né? Não faz pelos pais, porque aqui não tem equilíbrio de troca entre pais e filhos. A gente tem equilíbrio de troca. Deixa eu falar das 3 leis sistêmicas primeiro. O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas. Então aqui eu pertenço a essa família, mas mesmo assim eu vou para a minha vida. Pertencimento, todos e tudo que veio antes tem direito a pertencer. Todos e tudo que veio antes tem direito a pertencer. Então aqui pode acontecer coisas nessa lei de pertencimento que me impedem de ir para a vida. Já vou explicar o que. A segunda lei, que é a hierarquia ou a ordem, os que vieram antes ou tudo que veio antes de mim tem precedência sobre mim. E essa precedência me faz pequeno frente ao que veio antes. Então, o que veio antes é maior do que eu. Eu não tenho como trocar com quem é maior que eu, e aí vem a terceira lei, que é o equilíbrio de trocas.
Equilíbrio de trocas se dá entre pessoas do mesmo tamanho, vamos dizer, do mesmo nível de hierarquia. Não é para paz ou para algo que veio antes. Nos níveis de hierarquia anteriores me precedem, por isso é grande. Eu sou a pequena aí. Então, como pequena, eu tenho que me comportar como pequena e ir para a minha vida normal. E aí, o fluxo de vida e o fluxo de amor flui, ok? Agora, se nesse contexto de vida alguma lei é violada, esta funcionalidade de eu ir para a vida fica impedida. E nesta esfera que é eu ir para a vida, encontrar alguém, ter um filho, isso seria o funcional. E nessa funcionalidade toda, eu teria filhos e eu sou o sucesso do meu sistema familiar. Por quê? Porque eu prosperei esse sistema. Eu olhei para a minha vida, eu tive filhos, eu fui para a vida e na vida eu crio mais vida. Então eu sou o sucesso do meu sistema familiar. Isso é a esfera do eu perfeita, vamos dizer, né? Nenhuma lei violada, nenhum emaranhamento, eu não fico olhando para trás, eu vou para a minha vida, né? E nesta ida para a minha vida, eu prospero, eu ganho dinheiro, eu cresço, eu me relaciono, eu tenho filhos e prospero o meu sistema familiar. Precisa colocar aqui que vai cair aqui. Então, à medida que eu faço este movimento, a minha vida é próspera, meus pais têm força, eu tenho força e tá tudo bem. Por quê? Porque é uma escolha que eu faço de ir e eu não fico aqui tentando trocar com quem é maior que eu. Mas é isso que acontece na maioria das vezes? Não, não é o que acontece. Porque o que pode influenciar nesta dinâmica? Por exemplo, se um filho nasceu, natimorto, e ninguém mais falou dele, não se falou mais disso porque é algo que dói muito. Então, já tem uma violação de pertencimento. Ou seja, tudo e todos que vieram antes têm direito a pertencer, mas esse foi excluído porque não se falou mais disso, porque a mãe sentia muita dor, todo mundo ficava desconfortável com essa situação, então não se falou mais desse natimorto. Pode também ter acontecido alguns abortos. A mãe não sabe que teve um aborto ou dois, mas aconteceu alguns abortos. Então, estes filhos também não fazem parte. Então, mais uma violação da primeira lei do pertencimento. Isso pode acontecer com filhos fora do casamento, alcoolismo, prostituição, drogas, adictos, de todas as situações que são excluídos da família, que ninguém quer lidar com aquilo. Essa exclusão também vai me custar um preço. Se não pagarem antes de mim, ou seja, se alguém não compensar isso, porque toda exclusão pede compensação, se alguém não compensar, eu vou compensar, porque é o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Então, este organismo vivo que é a família, esse sistema, precisa estar em equilíbrio. Então, vai se tomar algum membro do sistema para que esse sistema volte ao equilíbrio. E é assim que se dá. E se for eu, vai ser a minha vez para dar equilíbrio a esse sistema. A outra lei também é a hierarquia. Aí eu resolvi, né, que eu não vou para a vida, que o meu pai e minha mãe discutem muito, brigam muito, ou meu pai abandonou a minha mãe, ou meu pai é um homem que trai bastante a minha mãe, e eu tomo as dores dela. E eu resolvo ficar. Ao invés de ir para a minha vida, eu resolvo não
Lembra que eu disse? A gente vai olhando, vai tendo a nossa individuação e vai para a vida e cresce e vai embora, né? Ah, só, mas eu nunca mais vou olhar para os meus pais? Claro que não. Mas aí é numa outra postura, numa postura de filho e de gratidão. E entendendo que esses pais te deram tudo, que eles deram tudo o que eles podiam dar, deram a vida e tudo mais. Mas a gente precisa entender que a gente paga a vida com vida, vamos dizer assim, e com gratidão, não fazendo por eles, porque se eu resolvo ficar aqui e ao invés de ir para a vida, eu olho para a vida deles e tento fazer por esses pais, eu não olho para a minha vida. Então, um dos motivos da estagnação da nossa vida é que a gente não está olhando para a nossa vida. A gente está de costas para a nossa vida, olhando para a vida dos pais. Cuidando do que é dos grandes cuidarem. Cuidando da mãe, achando que a mãe não tem forças para a vida, quando a gente sabe que sim, a mãe tem o destino dela e tá tudo bem, o destino dela é maior que eu, o destino dela é maior que ela e não cabe a mim fazer por ela. O destino do meu pai é o destino do meu pai, ele tem o destino dele. Não cabe a mim interferir e fazer, porque é maior que eu. Não tem nada que eu vá fazer ali que possa mudar, melhorar. Isso só vai piorar. Por quê? Porque eu vou estar violando as leis, né? Invertendo as ordens do amor. As ordens do amor é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas. As ordens do amor são as leis sistêmicas, chamado assim carinhosamente por Bert Hellinger, o pai das constelações. Então, as ordens do amor, chama-se ordens do amor porque precisa estar em ordem. Amor em desordem adoece, amor em desordem vai para menos, impede, diminui. Amor em ordem é o amor sábio, é o amor que vai para a vida, cresce, prospera e cria mais. Então, por que a minha vida pode estar estagnada? Porque aqui na esfera do eu não olho para a minha vida. Eu olho para questões familiares que não estão resolvidas. Pode ser de pai e mãe ou ancestrais. Numa constelação familiar, a gente vai olhar o que te impede de olhar para a sua vida. O que impede você de ir para a vida. Por quê? Porque se você está fazendo pela sua mãe, você está vazio de mãe. E vazio de mãe, você não tem força de vida. Se você está fazendo por seu pai ou excluiu seu pai e tomou dores da sua mãe, você está vazio de pai também. E nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe, mais a nossa evolução. Se eu não tenho pai na alma, se eu não tenho mãe na alma, porque eu fui fazer por eles, ou porque eu excluí um deles e tomei as dores de um, ou porque eu excluí o outro e tomei as dores do outro, eu não consigo, na verdade, ter forças para ir para a vida. Por isso eu fico preso, estagnado, olhando para a vida deles, para as questões que não são minhas. Pode ser ancestrais? Pode, porque eu estou tentando equilibrar o todo, para que esse sistema possa perpetuar, porque o que o sistema quer? Perpetuação. Então ele toma os componentes do sistema para que esse sistema possa se perpetuar. Então, para que eu possa ir para a minha vida livre, desimpedido, eu preciso olhar num campo de constelação com bastante conhecimento, esse conhecimento hoje que você está tendo aqui, que antes você não tinha clareza. Então, com a clareza desse conhecimento que você está recebendo aqui, hoje, agora, você está tendo percepção de coisas que antes você não podia ter. Você está aprendendo coisas que pode te mostrar que se você fizer uma constelação, soltar os teus pais, ir para o seu lugar de pequeno e ir para a vida, você pode prosperar muito mais a sua vida e a vida deles do que se você ficar e fizer por eles. Porque mediante aos pais,
nós permanecemos criança. Se a gente não se afastar dos pais, a gente vai permanecer crianças para sempre, porque perto dos pais permanecemos crianças, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer tudo o que a gente quer, ir para a vida, ter uma vida linda, maravilhosa e criar um monte de coisa boa, é só se a gente fizer realmente com esses pais no coração e tomar a nossa vida. Sem isso a gente não consegue. A gente fica estagnado, olhando para as questões que não são nossas. Mas e se for alguma... Você não diz que o sistema toma a gente a serviço? Sim, toma, porque nós somos integrantes desse sistema e toma serviço. Mas você vai passar o resto da sua vida olhando para algo que não foi resolvido? Você pode aprender com isso, fazer uma constelação e sim, ter permissão para então ir para a sua vida? E por que você não pode fazer isso? Por que você não busca uma solução e fica olhando para o problema? Enquanto a gente olhar para o problema, a solução não está no problema, a solução está em outro lugar, né? Tem uma frase que diz: se fizermos a mesma coisa, sempre teremos o mesmo resultado. Então nós precisamos fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, onde eu estou estagnado? Aonde eu estou violando alguma lei aí? Lei sistêmica. Aonde eu estou preso? Fazendo por quem eu estou? Eu escolho ir para a minha vida ou eu escolho ficar aqui a qualquer custo, mesmo que eu tenha que me sacrificar e abrir mão de mim? Mas assim, quando eu fico, eu desempodero também os meus pais. Quando eu fico e olho para eles como se eles fossem fracos e não dessem conta, eles enfraquecem. Porque a imagem que eu tenho dentro de mim é essa, de que a minha mãe é fraca e não dá conta. Então essa mãe está caída dentro de mim, eu enfraqueço ela no sistema. Quando eu vou, eu dou a oportunidade dela fazer por ela e ela crescer nisso. Por exemplo, se eu fico fazendo tudo pela minha mãe, a minha mãe vai ter a oportunidade de crescer e aprender o que ela precisa aprender? Não, né? Se todo mundo fica fazendo por mim, eu vou crescer e aprender? Não. Então, eu preciso aprender, eu preciso descobrir esses recursos dentro de mim. E quanto mais eu vou para a vida, cresço e descubro esses recursos, eu vou ter facilidade de encontrar pessoas também que estejam nesta mesma vibe que eu. Porque senão eu vou encontrar pessoas, por exemplo, eu tô lá preso na minha mãe e no meu pai, num problema, lá da esfera do eu. E aí eu vou encontrar alguém. Esse alguém vai estar disponível para mim? Não, né? Porque eu não estou disponível para a vida. Como que essa pessoa vai estar disponível para mim? Eu já estou preso aqui. Então, essa pessoa vai ter um script parecido com o meu que também não está disponível e bem provavelmente preso ao sistema de origem dele. E como que a gente vai criar um novo sistema, que é o sistema novo do casal, se a gente está preso no sistema de origem? Não dá. Por isso a gente fica estagnado. Por isso a gente não vai para a vida. Parece que vai, mas o movimento é sempre o mesmo e a gente sempre repete a mesma coisa. Porque a gente está olhando para trás e não para a nossa vida. E aí a gente vai encontrar alguém que também, como nós, não está disponível. Olha que legal. E aí isso se repete. Não é terrível, mas é real. A gente vai encontrar alguém como nós. Aí parece mesmo, nossa, eu tenho o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre, você tem um script. E você vai encontrar alguém que vai... eu sempre digo o seguinte, a gente tem os ganchinhos disponíveis, né? Assim, se eu estou presa, fazendo pelo meu pai, pela minha mãe, me sacrificando por eles, você acha que eu vou estar com ganchinhos disponíveis para alguém que me trata super bem, que me prioriza na vida, que pode viajar pelo mundo, me levar, me dar tudo do bom e do melhor? Eu estou pronta para isso?
Ou eu estou pronta para continuar sofrendo, para continuar disponível para os meus pais? Então, eu vou encontrar alguém que não está disponível para mim. E isso é a esfera do eu. Por isso eu fico estagnada. Por isso é tão importante. Por exemplo, acontece um trauma na sua infância. Você fica preso nesse trauma. É incrível como eu preso num trauma e alimentando isso a vida toda, contando a mesma história, contando a mesma história, contando a mesma história, eu vou criar uma imagem, dar um significado. Como? Se eu estou apegado ao sofrimento, como eu vou ter uma vida boa? É muito difícil, né, gente? Então, se o sofrimento é o meu companheiro fiel, como é que eu vou ter a alegria, a felicidade, o dinheiro, as possibilidades infinitas que o universo tem para mim, se eu não cresci, se eu ainda estou ali, presa no trauma, presa na dor, presa nas violações das leis? Então, quando eu faço uma constelação, quando eu aprendo coisas, quando eu vejo um vídeo desse aqui, eu vou aprendendo que eu preciso resolver as minhas questões para então eu estar livre para ir para a vida. E por isso que o meu trabalho, mesmo as mentorias, são todos embasados fortemente na esfera do eu. Porque a hora que a gente consegue entender tudo isso, a gente consegue ir para a vida com muito mais facilidade. A gente vai para a esfera dos relacionamentos com mais facilidade, a gente vai para a esfera profissional com mais facilidade. Porque a gente não precisa daí buscar o que não tomou aí nas outras esferas, né? Então, eu sou Solange Baroncelli, agradeço você por estar aqui e curta, compartilha e como sinal de troca, comente aqui, isso vai me ajudar muito. Um beijo no coração, fique com Deus.